Olá, eu sou o professor Jordan, eu sou especialista em vestibulares, trabalhei em cursinhos por mais de 25 anos e eu vou te ajudar com a preparação mental para os vestibulares e com a organização da sua rotina para os vestibulares. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os motivadores e os sabotadores do vestibular. Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo de hoje falando o seguinte. Quando nós falamos em motivadores e sabotadores, dois conceitos são muito importantes. Afinal de contas, por que as pessoas fazem o que fazem? Olha, gente, a grosso modo, tudo na nossa vida a gente faz basicamente por dois motivos. Ter um prazer, sentir um prazer, ou então fugir de uma dor, evitar uma dor. Olha, sempre que eu falo isso, sempre tem um espertinho, uma espertinha e fala: ah, mas não tem pessoas que sentem dor com prazer? Gente, isso é prazer, tá? Então, ó, de novo, a gente faz o que faz basicamente por dois motivos. Ou para ter um prazer, ou para fugir de uma dor, tá certo? Então, eu vou começar falando das coisas que eu acredito que você que está me ouvindo aí já deva ter pensado muitas vezes na sua vida, que são os motivadores para o vestibular. E aí a gente pode fazer duas perguntas de motivação para o vestibular. Sendo que a primeira delas é para você justamente obter um prazer, que é a pergunta que eu vou fazer agora. Então, ó, pergunta que tem a ver com a motivação do vestibular. Você já parou para pensar o que você ganha passando no vestibular? Olha só, quando você passa no vestibular, quando você atinge o seu objetivo, você ganha coisas. Ganhar é ter o quê? Prazer. Então vamos lá, pessoal. O que você ganha passando no vestibular? $100.000, automóvel, iate, mansões. Um carro, para muitos é o que acontece. Mas ó, vamos abrir a nossa cabeça e começar a pensar um pouco além só de bens materiais, ou de um carro, ou de um presente. Eu já vi pessoas prometendo o celular se o filho e se a filha passassem no vestibular e por aí vai, né? Mas ó, vamos abrir um pouquinho a nossa cabeça, sair dessa parte puramente material. Para e pense, o que você ganha passando no vestibular? Olha, você ganha, por exemplo, respeito das pessoas. Não que você não tivesse esse respeito antes, mas para muitos, passar no vestibular traz respeito. Você vai ganhar reconhecimento das pessoas. Você pode ganhar, digamos assim, um caminho para a sua vida futura. Você ganha poder. Você pode ganhar liberdade, independência. Gente, eu conheço muitas pessoas que até passarem no vestibular eram tratadas pelos pais como crianças. A partir do momento que você passa, né, que você é aprovado numa faculdade, numa universidade, muda o seu patamar, não é? Então, não, agora meu filho, minha filha está na faculdade, tal. Então você ganha a liberdade, você consegue ir em baladas, né, que você antes muitas vezes não conseguia ir. Então, gente, eu acho que essa pergunta é uma pergunta relativamente fácil de se responder. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já pensaram nisso, né? O que você ganha passando no vestibular? Essa pergunta é o nosso primeiro motivador e é o nosso motivador pelo prazer. Olha só, o fato de você passar no vestibular vai te trazer prazer, vai te trazer ganhos, ok? Se você quiser, você pode refletir um pouquinho mais sobre essa pergunta. Eu discorri rapidamente aqui sobre o tema, mas tem muita coisa que você pode ganhar passando no vestibular, tá certo? Muito bem, pessoal. Um outro motivador forte para o vestibular é o motivador pela dor. Lembra? Tudo que a gente faz, a grosso modo, ou é para sentir o prazer, ou é para evitar uma dor. Então, você quer ver um motivador muito poderoso pela dor? O que você perde não passando no vestibular? Eu tenho certeza que a maioria que está me escutando nesse vídeo já pensou nisso.
Então, quando você está no seu processo do vestibular, ao mesmo tempo que você pensa, puxa, que legal se eu passar, nossa, vou ganhar um monte de coisa, independência, liberdade, poder, status, etc, por aí vai. Nossa, se eu não passar, eu vou perder muita coisa. Gente, tudo que eu tô falando aqui não são verdades absolutas, tá? Mas são respostas que eu já escutei aí ao longo desses mais de 25 anos, dando aula em cursinho, né? E trabalhando aí com vários e vários alunos que prestaram vestibular. Felizmente, a maioria conseguiu aí o seu objetivo. Então, vamos lá. O que você perde não passando no vestibular? Uma resposta muito comum é: ah, professor, eu perco um ano. Para muita gente tem essa sensação. Ah, eu perco o dinheiro que eu apliquei no cursinho ou no curso que eu estava fazendo. Ah, eu perco a chance de ganhar o status, de ganhar a liberdade. Se bem que aí é meio relativo, né? Porque você perdeu uma coisa que você não tinha ainda, né? Então não sei se também é uma resposta muito boa essa que eu falei, mas ó, você perde aí um ano, você perde tempo, você pode perder aí autoestima com várias negativas e por aí vai, pessoal. Então pensa aí, o que você perde não passando no vestibular? Essa pergunta que eu acabei de fazer, ela é uma pergunta motivadora, só que ela é motivadora pela dor. Então o que acontece? O cara, né, quando tá lá estudando, ele pensa, puxa, que legal se eu passar, então eu vou estudar para conseguir o que eu quero. E nossa, que ruim que vai ser se eu não passar. Então, motivador pelo prazer é o que eu ganho passando, o motivador pela dor é o quê? O que eu perco não passando. Até aí vocês estão seguindo a minha ideia? Tudo tranquilo, beleza? Gente, como eu falei para vocês, os motivadores eu acho que são coisas muito comuns da gente pensar. Então, como eu disse, né, anteriormente nesse vídeo, eu acredito que muitos de vocês já devem ter tido esse pensamento, essa ideia, né? Do que eu ganho passando e o que eu perco não passando. Agora, pessoal, o grande chance desse vídeo, na minha opinião, não é falar dos motivadores, e sim falar dos sabotadores. Como assim os sabotadores? Gente, os sabotadores são os caras que vão contra o objetivo que você traçou, contra a meta que você desenhou. Agora, gente, deixa eu fazer um comentário muito importante aqui. Os sabotadores, eles funcionam na mesma dinâmica dos motivadores. Ou eles vão te sabotar te dando um prazer, ou eles vão te sabotar te fazendo fugir de uma dor. Nossa, Jordan, quer dizer então que o sabotador ele atua igual ao motivador? É a mesma mecânica, só que o grande problema do sabotador é ele não está alinhado com o seu objetivo de passar no vestibular. Então, gente, para você entender isso melhor, escuta essas perguntas que eu vou fazer agora. Olha só, se essa pergunta já passou pela sua cabeça anteriormente. Olha que interessante essa pergunta. O que você perde passando no vestibular? Como assim? Não, você não ouviu errado. Eu vou repetir. O que você perde passando no vestibular? Não, Jordan, para, eu não perco nada, imagina, só alegria. Pessoal, não é verdade. Gente, dá para dizer que praticamente tudo na vida sempre tem dois lados. Quando a gente fala isso, não significa de forma alguma que os dois lados têm o mesmo peso. Vou dar um exemplo para vocês. Mega Sena é uma coisa que muita gente fala, eu quero ganhar na Mega Sena. Então eu te faço essa pergunta, o que você perde ganhando na Mega Sena? Ah, eu não perco nada. Claro que você perde, por exemplo, sossego, porque enquanto você está pobre, você sabe que ninguém vai ligar muito para você. A partir do momento que você tem uma fortuna, você já não sabe se as pessoas que vão se aproximar são seus amigos ou se estão interessadas só no seu dinheiro. Você perde várias outras coisas. Por exemplo, é muito comum pessoas que ganham muito dinheiro se mudam, né, vão para um bairro que não conhecem, com pessoas que não conhecem, e mesmo tendo dinheiro, você tem aí um abismo cultural que o dinheiro não consegue cobrir. E aí essas pessoas acabam ficando sem amigos, né? Não tem mais os amigos pobres de antigamente, né? E também não tem os amigos novos. Então, gente, as coisas não são tão simples assim. Então, vou voltar para a pergunta. O que você perde passando no vestibular? Ó, posso falar algumas coisas que eu ouvi dos meus alunos aí por mais de 20 anos para essa pergunta? O que você perde? Gente, um dos campeões, namoro,
Então, tá aquele esquema, namorado, namorada, coisa e tal. Aí, os dois prestando o vestibular, um passa, o outro não passa. Complicado, hein? Ou então um passa numa cidade, outro passa em outra cidade. Aquelas juras de amor eterno, que muitas vezes não passam de um ano. Então, pode ser o fim aí de um namoro, de um relacionamento. Vamos lá, o que você perde? Quer ver uma outra coisa que você pode... Ó, veja, não é que você perde, você pode vir a perder, né? Às vezes, a sua família está passando um momento difícil, um momento complicado, que pode ser por questão financeira, pode ser por questão de uma doença de família, uma coisa assim do gênero. E você até então estava meio que numa bolha, porque você era um vestibulando. Então, deixa ele, deixa ela, não vamos envolver na situação porque, pô, ele está no ano de vestibular. A partir do momento que você é aprovado no vestibular, você perdeu essa sua, digamos assim, imunidade, né? De não participar dos problemas da família. Então, você já não vai ter mais essa questão de, deixa ele de lado porque é ano de vestibular. Tá certo? Lembre-se, você perde coisas sim quando você passa no vestibular. E para a gente terminar esse papo aí dos sabotadores, tem uma outra pergunta do sabotador que é: o que você ganha quando não passa no vestibular? Essa pergunta, pessoal, o que você ganha quando não passa no vestibular? Na verdade, qual é a mecânica? É o sabotador pelo prazer. Então, olha que coisa interessante. O fato da gente não conseguir atingir o nosso objetivo, que é a aprovação no vestibular, nos traz ganhos. Mais uma vez, eu digo para vocês, o ganho não é o mesmo ganho que você teria se você passasse. Eu não estou dizendo isso, só que para nossa mente, muitas vezes pode ser ali que está o grande problema. Então, o que você responderia para essa pergunta? O que você ganha não passando no vestibular? Vamos lá, algumas respostas que eu já ouvi aí nesse tempo que eu tenho de experiência com os meus alunos. O que você pode ganhar não passando no vestibular? Mais um ano que vai te trazer maior certeza do caminho escolhido, você pode ganhar mais experiência, você pode ganhar mais segurança para seguir na sua profissão. Profissões, principalmente como medicina, muitas vezes não é muito recomendável a pessoa entrar muito jovenzinha. E quando eu falo jovem, não é nem tanto uma questão de idade do RG, mas sim do seu amadurecimento mental. Então, às vezes, um ano a mais de cursinho, um ano a mais de estudo, vai te trazer uma maturidade e quando você passar aí no seu vestibular, você vai fazer uma faculdade muito melhor do que aquela que você faria se tivesse passado, então, um ano ou 2 anos atrás. Então, gente, tem essas questões que são os sabotadores, elas são questões importantes. Então, o primeiro que eu falei anteriormente, né? O que você perde quando passa no vestibular é o seu sabotador pela dor. E essa pergunta que eu acabei de fazer agora, né? O que é o que você ganha quando não passa no vestibular, é o seu sabotador pelo prazer. Então, olha que coisa interessante. Esses sabotadores, muitas vezes, eles pegam em pontos cruciais do nosso inconsciente. Então, muitas vezes, o que acontece, né? O cara chega na hora da prova, ele acaba indo mal e fala, poxa, mas parece que eu fiz tudo certo, porque tem uma parte do inconsciente dele que sabe, por exemplo, que ele passando no vestibular vai fazer terminar um namoro, um relacionamento. Os sabotadores são coisas muito, muito importantes nesse nosso processo do vestibular. Bom, você deve estar fazendo a seguinte pergunta. Tá bom, Jordan, legal, você falou dos motivadores, né? Que a gente já sabia e tal. Os sabotadores realmente nunca tinha pensado a respeito, mas ok. Tá, agora eu sei que tem os sabotadores. Então, Jordan, como é que eu lido com esses sabotadores? A ideia para a gente lidar com esses sabotadores é a seguinte. Lembra que tem uma coisa que você perde quando você passa no vestibular? Qual é o pensamento que a gente tem que trabalhar? Como que você pode não perder essa coisa passando no vestibular? Vou repetir. A gente já não falou que tem uma coisa que você perde quando você passa? Então, como que eu posso não perder essa coisa passando?
Isso pode te trazer saídas aí interessantes. Eliminar esse primeiro sabotador, que é o sabotador pela dor. E uma outra questão que você pode fazer para trabalhar como sabotador do prazer, né? O sabotador que te sabota usando o prazer lembra que você ganha coisas quando você não passa no vestibular? Como é que você pode trabalhar com essa ideia, então, para sabotar o sabotador, né? Como é que a gente sabota esse sabotador pelo prazer? Ora, como é que eu posso ganhar essa coisa só que passando no vestibular, entendeu? Então, vou repetir a ideia. Você tem o sabotador pela dor, que vai fazer você perder uma coisa passando no vestibular. Então, aí qual a ideia? Como que eu não perco essa coisa? Por exemplo, que eu falei aí muito no exemplo, nos exemplos que eu dei, questão de namoro. Isso é uma coisa que o casal pode conversar antes, pode traçar estratégias, combinados, que minimizam bastante esse problema. O problema é quando você não passou pela sua cabeça, você vai ver o troço já está desandado. E o sabotador pelo prazer, então, como que você pode ganhar as coisas que você ganharia não passando no vestibular, só que passando no vestibular? Muito bem, pessoal. Essa ideia de trabalhar com motivadores e sabotadores, pela minha experiência de anos preparando pessoas para passar em vestibular, eu acho que são temas bastante importantes, bastante relevantes e lembre-se, o vestibular, no fundo, é um grande processo de autoconhecimento. Então, quanto mais você consegue ampliar a sua visão, a sua mente, perceber todas as coisas que estão envolvidas nesse processo do vestibular, maior a chance de você conseguir controlar essas coisas e lidar bem com elas. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Convido você a assistir outros vídeos e lembre-se, só não passa quem desiste. Um abraço, tchau!